Olá família, tudo bem? Um grande abraço aqui do pastor Lucas da Escola Adventista de Biúna. Esse é o segundo vídeo de nossa reflexão desta Semana Santa. Ontem falamos sobre Judas, o beijo da morte. Hoje iremos falar sobre Caifás, o cínico. Mas antes, eu só quero relembrar que você pode participar do nosso sorteio desta Colomba Pascal, respondendo a pergunta que sempre colocamos no final da reflexão, enviando ali a resposta para o WhatsApp da nossa escola, 015 32 41 5502. Então, mandando a resposta correta, você estará participando do nosso sorteio. E quem sabe, né, você poderá estar levando esta Colomba Pascal para a sua casa. Bom, antes de iniciarmos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, obrigado pelo cuidado e carinho que tens por nós. Por favor, Senhor, pedimos a Tua iluminação para que o Senhor nos conduza nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para os evangelhos, a narrativa ela vai se concentrar na última semana de vida de Cristo, no momento ali da paixão. Então, começa com o maravilhoso grito de Hosana, Hosana, no momento que Cristo entra em Jerusalém. E infelizmente termina com gritos de crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Tudo isso orquestrado por Caifás, o sumo sacerdote em exercício naquele momento, e que de uma maneira muito obscura fez com que Cristo ele fosse condenado. Mas quem era Caifás? Ele chegou ao topo do poder religioso em Jerusalém através de manipulação, e assim ele era membro do Sinédrio, presidente, membro do partido dos fariseus, procedia de uma família rica e se casou-se muito bem com a filha do influente Anás, que era o antigo sumo sacerdote, mas que ainda exercia grande influência. Ou seja, Caifás ele era genro de Anás. Então, com a falência espiritual de Israel, o cargo de sumo sacerdote, ele perdeu seu valor espiritual e apenas ficou com foco na política, sendo até indicado por Roma. O cargo de sumo sacerdote não era mais uma sucessão da família sacerdotal, mas indicado pelo poder romano. Anás, o sogro de Caifás, ele é mencionado em relação ao julgamento de Jesus apenas no Evangelho de João, ali em João capítulo 18, verso 12, e depois o verso 19 ao 24. Anás foi indicado para a posição de sumo sacerdote no ano 6 depois de Cristo, e depois ele é deposto no ano 13 depois de Cristo, sendo sucedido ali por Caifás. Então Lucas capítulo 3, o verso 2 diz que Anás e Caifás são mencionados como sumos sacerdotes. E em Atos capítulo 4, verso 6, Anás é tratado como sumo sacerdote, ou seja, são funções que se sobrepõem. Então Caifás, ele era sumo sacerdote de direito, mas Anás, ele era sumo sacerdote emérito. Ou seja, no tempo de Cristo, aconteceu algo que nunca deveria acontecer na história: dois sumos sacerdotes. Então, depois de uma rápida sucessão de sumos sacerdotes da família de Anás, Caifás, ele então foi apontado o sumo sacerdote dos judeus, através do procurador romano Valério Gratus, predecessor de Pôncio Pilatos. E assim, Caifás, ele exerceu do ano 18 até o ano 36 depois de Cristo a sua função como sumo sacerdote. Provavelmente foi no último ano do ministério de Jesus que Caifás chegou ao topo da grandeza judaica. Então, o poderoso sumo sacerdote, além do presidente do Sinédrio, que era o STF do judaísmo, ele também era o administrador do tesouro do templo e comandante do destacamento policial a serviço do templo, ou seja, ele tinha muitos poderes em suas mãos. O Sinédrio, que era o STF, da legislatura política, civil e religiosa dos judeus, tinha influência não apenas em Jerusalém,
mas fora de Jerusalém, em todo o império, porque atingia todos os judeus, independentemente de onde eles estavam. Assim, quando Jesus começou a purificar o templo, a expulsar os cambistas, os vendedores, os animais, começou a chamar a atenção de Caifás. Cristo, com o seu carisma, com a sua lógica, com seus milagres, com seus ensinos, estava passando a ser visto como uma ameaça ao status quo e aos interesses financeiros dos saduceus e fariseus do tempo. Jesus, ele era diferente dos outros pregadores que já haviam surgido, porque, ao contrário dos outros, esse novo mestre, ele contava histórias, ele contava parábolas, fazendo as pessoas pensarem, refletirem com exemplos simples. Mas a grande questão era, como combater o homem que conta histórias? Qual é o pecado de se contar histórias? Caifás certamente percebeu o caráter subversivo, subliminar das parábolas e dos significados delas. Jesus minava as tradições judaicas por meio de suas parábolas. Ridicularizava da religião engessada, superficial, da ortodoxia inútil, preocupada apenas com detalhes insignificantes. Jesus, ele redefiniu o conceito de Deus, o significado da vida e a noção do pecado. O pecado, ele desce às mais íntimas motivações, não apenas a atos externos. Ele deu ao sábado uma nova compreensão, libertando esse mandamento das tradições. Para Jesus, esmolas, jejuns, orações praticados apenas para impressionar não têm valor nenhum diante de Deus. Assim, o jovem Rabi parecia implodir os fundamentos da esclerosada religião institucional judaica. A ameaça deveria ser removida. E assim se tornou a ideia fixa na mente de Caifás. De maneira astuta, Caifás formula a sua filosofia politicamente correta. Ele então vai dizer: é melhor que um homem morra do que pereça toda a nação. E desde então se procurou tirar a vida de Cristo. Com a cumplicidade de Judas, Caifás, ele ordena que Jesus ele seja preso naquela noite de quinta-feira. Do Getsemane, ele é levado para Anás e depois para Caifás, que moravam um perto do outro. Segundo os evangelhos, Caifás é o grande articulador do julgamento de Jesus. O encontro que determinou sua morte, além de Anás e Caifás, incluiu os principais dos sacerdotes, ou seja, todos estavam envolvidos nessa trama maléfica. O complô homicida acontece no palácio de Caifás, o que nós podemos chamar como uma colina do Conselho do Mal, na região sul de Jerusalém. Como cabeça do sinédrio, Caifás é o responsável pelo julgamento de Jesus. A morte de Jesus cumpre um propósito profético de substituição redentora. Isso, contudo, não inocenta a injustiça dos seus juízes, como no caso de Judas. Anás, Caifás e todo o sinédrio não podem ser inocentados do seu crime. De acordo com a lei hebraica, o procedimento foi completamente ilegal em vários ângulos. Primeiro, prisões noturnas eram proibidas. Segundo, Caifás é culpado pelo uso de Judas, que deveria ser visto como um cúmplice do crime atribuído a Jesus, uma vez que era seu discípulo e assim era proibido pela lei hebraica. Terceiro, Jesus foi preso sem nenhum mandato legal. Quarto, a lei hebraica proibia manietar um homem ainda não condenado, ou seja, audiências ilegais. Anás, Caifás, alguns dos membros do sinédrio e posteriormente todo o sinédrio cercaram Jesus como seus piores inimigos. A intenção era encontrar acusações legais contra o réu, mas as ilegalidades continuaram se multiplicando. Por quê? Porque no julgamento diante de Anás, Jesus foi esbofeteado por um dos guardas. A resposta de Jesus ao ato covarde e brutal revela a sua extraordinária disciplina e autocontrole. A lei hebraica exigia pelo menos 24 horas de espaço entre uma audiência e outra, em casos de sentenças capitais de morte, julgando-se que novas evidências em favor do réu pudessem surgir. Mas a pressa em se descartar Jesus violou esse princípio protetivo desrespeitado pelo sinédrio.
A lei hebraica ainda exigia que os juízos fossem imparciais e isentos da paixão para julgar com boa consciência. Mas no caso de Jesus, nós sabemos que o julgamento já tinha uma sentença. Outra clara ilegalidade é demonstrada no fato de que Jesus não dispôs de qualquer defesa nesse tribunal de assassinos. Mas qual seria o motivo de tanto ódio contra Cristo? O que Cristo fez contra esses homens? Sabe, testemunhas falsas foram produzidas para ridicularizar, mas as razões de ódio contra ele são outras. Primeiro, Jesus havia desmascarado a impiedade e a hipocrisia dos altos escalões do judaísmo. Segundo, denunciou as desonestidades e a farsa das celebridades religiosas. Terceiro, classificou-as como raça de víboras. Quarto, pronunciando os seus terríveis ais contra os que se julgavam santos. Quinto, qualificou-os como piores do que aqueles que eles julgavam os maiores pecadores: prostitutas e publicanos, cobradores de impostos. Sexto, a ganância, ganhos ilícitos, vantagens financeiras e interesses foram apontadas e ameaçadas por Cristo. Em outras palavras, Jesus expôs as entranhas da hipocrisia do alto escalão do judaísmo. Assim, Jesus foi acusado de ter se proclamado filho de Deus, blasfêmia. Mas não era essa a esperança dos judeus? Eles não esperavam o Messias? Eles não esperavam o Filho de Deus? Não seria essa a oportunidade para o Sinédrio examinar a questão com sinceridade da sua consciência? Infelizmente, o poder cegou seus olhos. E assim, por 20 séculos, Caifás e seus colegas têm trazido vergonha para a família humana, responsável pelas mais importantes ou o mais importante julgamento da história, marcado por falhas e injustiças. De que acusavam aquele réu divino? Jesus Cristo havia incomodado o estabelecimento religioso. As reprovações mais duras de Cristo, suas advertências mais cáusticas não foram contra aqueles que eram considerados grandes pecadores, imorais e impuros, mas contra aqueles que se julgavam santos, perfeitos, irrepreensíveis. Portanto, os melhores nas suas próprias avaliações. Os que ocupavam altas posições religiosas foram seriamente estremecidos por esse obscuro Rabi Galileu, mestre em arrancar máscara. Jesus deixou claro que os pretensiosos religiosos não passavam de farsantes, usando o nome de Deus e assim enganando as pessoas. Caifás, ele vai reaparecer no livro de Atos. Ele e outros do Sinédrio, com as mãos molhadas pelo sangue de Cristo, julgam Pedro e João pela cura de um aleijado na porta do templo. O mesmo inimigo de Cristo, duro e inflexível. Provavelmente Caifás era ainda o sumo sacerdote perante aquele Estevão que foi apedrejado, trazido por Saulo. Sabe, não sabemos qual o final da história de Caifás. Flávio Joséfo, historiador, ele informa que ele e Pilatos foram depostos no ano 36 pelo governador Vitélios. No ano de 1990, a descoberta de um ossário foi encontrado em escavações no sul de Jerusalém com a inscrição: Joseph, filho de Caifás. Dentro da caixa obituária estavam os ossos de 6 pessoas, incluindo os ossos de um homem de cerca de 60 anos, os quais os eruditos dizem que provavelmente eram do sumo sacerdote que condenou Jesus. E aí? Como então termina a história de Caifás? Termina assim, como um amontoado de ossos. Os evangelhos de Mateus e de Marcos registram o último encontro de Jesus com Caifás, o arrogante sumo sacerdote, que demanda uma definição quanto à sua identidade como Messias. Chegar então o momento de uma resposta preto no branco de Cristo, onde ele diz com voz pausada e solene: Eu sou o que sou.
e vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, nós entendemos que Caifás, ele irá ressurgir no glorioso retorno de Cristo em uma ressurreição especial. Para o seu indescritível terror, ele verá estarrecido o cumprimento da infalível palavra do Senhor. A reversão será formidável. O julgado, então, à frente de Caifás, machucado, ferido e injustiçado, será o seu juiz. E hoje, o que estamos fazendo com as nossas vidas? Será que estamos agindo como Caifás, achando que somos bons o bastante e tentando anular a influência de Cristo na nossa vida e na vida das outras pessoas? Que nesse momento você fale, abra seu coração a Deus, pedindo humildade de coração. Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, Pai amado, perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe nossa arrogância, nosso orgulho. Nos dê humildade de coração. Por favor, nos ajude a enxergar nossos erros e a perceber que nós não somos maiores que o Senhor. Que no dia final possamos olhar para o Senhor como nosso juiz protetor e não temerosos como estará Caifás, esperando sua condenação, pois teve oportunidade de perdão, mas não aproveitou. Por favor, Senhor, nos ajude a aproveitarmos hoje o perdão que Tu nos ofereces. Continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. E assim, eu quero reforçar. Participe então do nosso sorteio, pois agora, vem a pergunta para você responder ao nosso WhatsApp. O que Caifás era de Anás? O que o sumo sacerdote Caifás era do sumo sacerdote Anás? Então mande a resposta para o nosso WhatsApp, o 015 3241 5502, e então esteja concorrendo, participando ao sorteio desta linda e maravilhosa colomba pascal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha um bom restante de noite. Até mais. Aproveite agora esse momento de louvor com os nossos alunos.